Bora lá, galerinha, o estranho iceberg do Egito Antigo, do canal do Semideus, gente. Mais vídeo de Semideus trazendo pra vocês aí, o recordista de aparições aqui no canal, porque é um dos meus canais favoritos, então eu tô sempre gravando pra vocês sempre gostam. E pela primeira vez eu acho que eu tô atrasando com o vídeo dele, porque esse vídeo já saiu há mais de 2 semanas, e é um iceberg com a minha cara que eu tinha que trazer, né? Que na verdade é um iceberg que eu até poderia ter feito, né? Eu acho que era um tema bem interessante, mas tô com muita vontade de ver, tô muito animado mesmo. Graças a Deus consegui me segurar e guardar pra ver aqui com vocês, porque eu tô sinceramente muito animado, acho que vai ser muito legal. Enfim, gente, vambora, não sei, cara, o que vai ter aí. Eu confesso pra vocês, cara, que por mais que eu tenha um bom conhecimento do Egito, eu não sou lá o maior especialista, sabe? Então, acho que eu tenho muito a agregar, mas ao mesmo tempo não tenho muito a descobrir, olha aí. Tem um copo d'água ali, agora que eu reparei. Enfim, gente, se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord também tá na descrição, se você fazer parte sempre lá trocando uma ideia. E o meu outro canal aí também tá na descrição, se você quiser ver as minhas produções também, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vambora então, dar uma olhada nesse vídeo aí que eu tô animado. Bora! Bora, bora, bora! Semideus. Ok. Iceberg. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg do Egito Antigo. Sendo uma das civilizações mais conhecidas da antiguidade, existem diversos fatos e mistérios interessantes que estão relacionados ao Egito, que muita gente nem mesmo conhece, já que a civilização egípcia existiu por quase 3.000 anos. Isso então é bizarro, certo, né? Que bastante coisas aconteceram durante sua existência. É realmente muito bizarro, cara. Que vão além da construção das pirâmides. É o clássico exemplo de a Cleópatra nasceu mais perto da gente do que sei lá, das construções das pirâmides. E nesse né? vídeo eu achei que seria interessante conhecer algumas dessas histórias mais desconhecidas. Para este vídeo eu estarei usando um iceberg que está disponível lá no Reddit, com a inclusão de alguns tópicos que eu mesmo decidi inserir no vídeo. Okay. De qualquer forma, o iceberg original está aí embaixo na descrição do vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg do Egito Antigo. Bora! Irado, hein? Tô empolgado! Ok! Narmer é considerado o primeiro faraó do Egito e o fundador da sua primeira dinastia. Narmer é considerado pelos estudiosos a figura que unificou o Baixo e o Alto Egito, se tornando o primeiro a governar um Egito unificado. Eu tô muito ligado porque eu vi bastante partes ultimamente do Desmistificando do Fábrica de Noob sobre as pirâmides do Egito. Quem não viu, eu recomendo lá que você assista um videozão de 6 horas aí sobre a construção das pirâmides. Só que não é muito focado na história do Egito, né? Mas focado no método de construção. Então, mas eu, nessa sanha de assistir o vídeo, aprendi muita coisa lá, ele também falou muita coisa. Com seu reinado se iniciando em torno do ano de 3150 a.C., há quase 5.000 anos atrás. Dada isso, pouco se sabe sobre quem realmente foi Narmer. A sua existência é conhecida por achados arqueológicos como a Paleta de Narmer, que também é datada do século 31 a.C. E se trata... Caraca, século 31 a.C. é inacreditável, né? Hieroglifos mais antigos conhecidos. Essa paleta mostra Narmer subjugando seus inimigos em algo que pode ser interpretado como a conquista do Baixo Egito e a unificação. E total, o Fábrica de Números ele até cita isso aqui, se eu não me engano, no vídeo dele, que tá aqui os dois aqui. Esses dois animais aqui se cruzando, que parece ser um símbolo de unificação. Não sei se eu tô misturando um vídeo que eu vi se foi o Fábrica de Números, foi algum vídeo do Estranha História que eu assisti que falou sobre isso também. Acho que foi, na verdade. Da região. A paleta foi encontrada na área que pertencia ao Alto Egito,
na sua possível capital, Hieracópolis. E ela mostra Narmer também usando uma coroa do Alto Egito, evidenciando parte de suas origens. Existe até algumas questões sobre quem realmente foi o primeiro rei do Egito. Afinal, esse título na história clássica é atribuído a um rei antigo conhecido como Menes, que algumas correntes dizem que Menes era um outro nome para Narmer, e outros dizem que na verdade o tal Menes seria o sucessor de Narmer. Ou nunca existiu, né, cara? É uma lenda aí que foi o segundo o primeiro rei do Egito. Or-Ahá. Que se esta corrente estiver certa, Or-Ahá foi de fato o primeiro faraó. E de fato quem unificou o Egito, finalizando a unificação que possivelmente foi iniciada pelo seu pai. No entanto, é mais provável que Narmer e Menes sejam a mesma pessoa, já que existem mais evidências arqueológicas sobre Narmer do que sobre Menes, que aparece só em escritos bem posteriores. Se acredita também que Or-Ahá seja o filho de Narmer, já que ele o sucedeu, mas isso não é uma certeza. Ele poderia ser filho da considerada primeira rainha do Egito, a esposa de Narmer, chamada Neiti-Hotep, que se casou com Narmer logo após a conquista do Baixo Egito, possivelmente para fortalecer a dominância de Narmer na região, já que Neiti-Hotep era uma rainha do Baixo Egito. Isso é muito louco, cara, e uma coisa que nem ele falou, isso é muito bizarro, porque o Narmer, ele é o primeiro rei do Egito, né? Ele é o rei da unificação do Egito. Só que antes você tinha o Baixo e o Alto Egito, que também tinham reis, né, cara, mais antigos. E é interessante que uma vez eu vi uma lista que existe de reis e tal, e você tem alguns nomes de reis antes do Narmer aí, né, cara? E de reis do Baixo e do Alto Egito. E é engraçado que os nomes são tipo, tem até, por exemplo, o Escorpião lá do filme Escorpião Rei. Então os nomes são tipo assim, Escorpião, Falcão Duplo, Elefante, os nomes assim, sabe? Tipo, é muito bizarro. Pesquisem pra vocês verem, pesquisem lista de faraós do Egito que vocês vão ver, mano. É bem engraçado. Dinastias do Egito. Ao longo desses quase 3.000 anos, o Egito foi governado por 33 dinastias diferentes. Doideira, cada hein? dinastia é diferenciada por Em média durou menos de 100 anos, então, cada uma, né? qual família ou grupo governava o Egito em sua respectiva época. Afinal, a região foi governada em várias ocasiões até por povos estrangeiros, como é o caso da 25ª dinastia, que é popularmente conhecida como a dinastia dos Núbios, também conhecida como a dinastia dos faraós negros, que surgiu após a invasão dos Cuxitas ao Egito. No entanto, a última dinastia com governantes E a última dinastia do Egito também é uma dinastia estrangeira, né? Que é uma dinastia de gregos, na verdade, né? Por mais que eles nasçam, tipo assim, os últimos faraós do Egito nascessem no Egito, eles eram de uma família Cleópatra mesmo, e outros eles eram de uma família grega, né, mano? nativos do Egito foi a 30ª dinastia, a qual teve como seu último faraó Nectanebo II, considerado o último real etnicamente egípcio exatamente, a governar o Egito Antigo. Durante o seu governo, o faraó tentava manter a região fora do controle do Império Persa Aquemenida, que se expandia em direção ao norte da África. No início do seu governo, parecia que ele ia conseguir Império Aquemênida aí, gente, é o nome para aquele império do Xerxes lá do 300, se eu não me engano, tá? É aquele mesmo da Pérsia. os Aquemenidas fora do Egito. No entanto, Nectanebo sofreu uma traição de um mercenário grego que o servia, que se chamava Mentor de Rhodes, que auxiliou as forças do imperador Aquemenida Artaxerxes III na conquista do Egito, iniciando o domínio persa na região em 340 anos a.C. E depois disso daí, cara, pra que não sei se ele vai falar no vídeo, mas depois disso daí, o Alexandre o Grande vai derrotar os persas, e ele vai se tornar faraó do Egito, e depois dele se tornar faraó do Egito, vai vir uma dinastia de faraós que não são descendentes do Alexandre, são descendentes de um general do Alexandre, mas que vai chegar até a Cleópatra, que daí já é até a dominância de Roma daí, né? E o fim do Egito, né? Período pré-dinástico. Antes de Narmer unificar o Egito, existia o período que atualmente é rotulado como período pré-dinástico, onde a região era dividida entre o Baixo Egito, localizado no norte, e o Alto Egito, localizado no sul.
O período pré-dinástico começa ainda no Neolítico, há mais ou menos 6.000 anos atrás, quando culturas começaram a se Cara, desenvolver isso é muito na louco, região. cara. O bagulho começa lá, tipo, idade da pedra, tá ligado? É muito com doido, uma das cara. culturas mais antigas muito da doido. região, sendo a cultura Fayum, do Baixo Egito, com a cultura do Alto Egito se desenvolvendo a partir da cultura Badari, e posteriormente da cultura Nakada, em 440 Tá anos. vendo? É até os nomes, né, cara? Esses lances de cultura aí, é tudo bagulho de idade da pedra, cara. Assim, tanto o Baixo quanto o Alto Egito Que começaram... não era, tipo assim, quando fala cultura, é porque os caras não eram um reino, era tipo tribos, tá ligado? É literalmente. centralizar poder, se tornando dois reinos distintos, que foram unificados por Narmer, como visto anteriormente. Sendo que esses governantes pré-dinásticos são bem obscuros, com até hoje os arqueólogos e historiadores não sabendo muita coisa sobre eles. Muitos dos governantes do Baixo Egito são só conhecidos hoje por terem sido catalogados na Pedra de Palermo, que é datada de mais ou menos 2450 anos antes de Cristo. E estranhamente foi já é bem posterior a tudo isso, né? Mas provavelmente algum historiador que tinha esse conhecimento da época, né? Que tratou na pedra. Palermo, na Itália, não no Egito atual. Nessa pedra está descrito 9 governantes do Baixo Egito, os quais a gente não tem muita ideia de quando eles governaram, sendo que alguns deles o seu nome está incompleto na pedra. Dado a isso, inclusive, alguns arqueólogos levantam a possibilidade desses governantes presentes na pedra de Palermo serem governantes míticos. Não Exato, é o que eu ia falar, é que nem falam do lance lá da Jesus histórico, não sei o que daí falam, pô, Jesus tem até muitas evidências, é que Jesus é bem mais recente do que esses caras aí, né, literalmente 2.000 anos, 3.000 anos até, né, mais novo nesse quesito, só que o lance é o seguinte, cara, pra esses personagens, quanto mais antigo é um personagem histórico, menos você pode ser cruel com ele, de querer exigir, pô, eu quero que tenha lá a coroa que o mano do baixo, o mano faraó Falcão duplo usou, tá ligado? Não, cara, pô, o cara viveu há 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás, cara, não vai sobrar nada do cara, sobrou essa pedra aí, cara. Históricos. Se você não acredita na pedra, você não acredita em nada de história antiga, basicamente. Fato de evidências arqueológicas da existência deles ainda não terem sido encontradas. E as coisas não são muito diferentes nos governantes do Alto Egito, com a maioria deles sendo conhecidos apenas por uma inscrição de seu nome descoberta. Tendo casos como o rei que é apenas conhecido como tá vendo? Sim, apenas A, que governou o Alto Egito mais ou menos em 3.180 anos antes de Cristo. E detalhe, isso é recente, né, cara? Se fosse, olha lá, crocodilo, ó, escorpião rei, olha lá. Que são os reis do Alto Egito que precederam a unificação da região, que também sabemos bem pouco sobre. Dentre os faraós da dinastia Zero, está o faraó apenas conhecido como Ka, que muitos consideram ser o pai de Narmer, sendo que quando Narmer era o rei do Alto Egito, ele era provavelmente conhecido como Escorpião II. No entanto, ainda não se sabe ao certo se Narmer e Escorpião II eram a mesma pessoa. Cara, faz muito tempo que eu não assisti o filme da Múmia, né, cara? Eu tenho que assistir lá que aparece o The Rock de Escorpião Rei. Clássico. Com alto CGI. Pra época era bom, pô. Mentira, acho que até pra época era meio ruim já, né? A maldição do faraó. Existem histórias sobre uma certa maldição relacionada a tumbas do Egito Antigo, onde se uma pessoa perturbar o lugar de descanso de uma múmia, algo de muito ruim irá acontecer com essa pessoa, como má sorte, doenças e até a morte. Essa tal maldição surgiu ainda antes do século XIX, quando os hieroglifos ainda não haviam sido completamente traduzidos, atribuindo essa maldição a pessoas que roubassem conteúdos de tumbas. Mas além disso, existem menções a maldições de tumbas encontradas em escritos deixadas nas próprias tumbas, especialmente em tumbas privadas. Inscrições essas que foram colocadas lá ainda durante o período do Egito Antigo,
que alertavam aos curiosos para não perturbar o descanso eterno daquele indivíduo, como é visto na tumba do nobre e governador Enctfi, que viveu durante a 10ª dinastia, e possui um aviso em sua tumba que pode ser traduzido como: qualquer governante que fizer mal ou perversidade a esse caixão, que Hemen não aceite nenhum bem que ele ofereça, e o seu herdeiro não herde. Nesse texto existe a menção à entidade Hemen, que seria uma espécie de deus falcão muito relacionado a Horus. Mas as histórias em relação a essa tal maldição ganharam forças após... Eu não sei se ele vai falar isso, mas basicamente, gente, entendam que essas histórias de maldição aí, cara, pelo que eu sei, é tudo porque as pessoas roubavam os tesouros dos faraós, né, cara? A galera roubava tudo. Olha o tanto de ouro. Olha isso, cara. Olha isso daqui, cara. Olha essa criatura que os caras faziam de ouro, tá ligado? E os caras faziam tudo isso, e aí lá os caras roubavam, e daí eles começaram a criar cada vez métodos pra impedir que as pessoas fossem lá. Um desses era colocar maldições, né, cara? Após o descobrimento da tumba do faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia, em novembro de 1922. A tumba, que também é conhecida como KV-62, foi descoberta pelo inglês Howard Carter. Essa descoberta ficou bastante conhecida, já que a tumba de Tutankhamon é uma das mais bem preservadas. É a mais bem preservada. Após a descoberta, se criou a lenda que todos os membros É de longe a mais bem preservada, ela tava praticamente intacta, né, mano? E eu tenho um conhecimento até que legal dessa tumba de Tutankhamon, porque eu fui no museu aqui de Curitiba do Egito, e que eles têm um... Tipo assim, é um museu, pra quem já foi lá, vai entender o que eu tô falando, mas se você colocar no Maps lá, Museu Egípcio aqui de Curitiba, você vai perceber que é um museu, mas que ele é um museu que ele tá dividido pela rua. Tipo assim, você tem 2 museus, na verdade, um de cada lado, entendeu, da rua. Você tem um museu aqui e outro aqui, ó, um de frente pro outro. Um museu é do Egito inteiro e o outro museu é só do Tutankhamon, sabe? Então, no Museu do Tutankhamon eles têm lá a réplica de tudo, basicamente, que tava na tumba do Tutankhamon, então eu vi tudo lá que tava na... Essa é a diferença do fã pro fanboy, né, cara? Vi todos, mas eu fui lá, eu vi tudo que tava na tumba do Tutankhamon, e cara, é impressionante, é incrível. Só que essa história sempre vai me deixar fascinado com o fato, gente, de que eu até inclusive eu vi um vídeo recentemente de Estranha História sobre também a tumba do Tutankhamon, recomendei pra vocês que vocês assistam, que o que é interessante, cara, é que o Tutankhamon, cara, ele foi um faraó que, sendo sincero, ele foi um reles faraó, né, cara, foi um simples plebeu, não foi um simples plebeu, mas ele foi um faraó ok, qualquer um, sabe? Ele, pô, morreu jovem pra caramba e tudo mais, então ele não foi o grande faraó do Egito, sabe? Cara, você tem faraós que foram muito maiores que ele, muito maiores mesmo. Eu vi até um negócio, cara, tipo assim, a câmara, tipo assim, as câmaras que tinham, sabe, câmara, quantas, tipo, tinha... Na tumba do Tutankhamon você tinha tipo 3 ou 4 salas, sabe? Um negócio assim. Tô chutando um número, mas é um número. Não é mais do que 10 câmaras. E sendo que, sei lá, você tem tumbas que estão completamente vazias hoje, lá onde for achado o Tutankhamon, que, sei lá, tinha mais de 100 salas, sabe? Cara, e você olha todos os tesouros que tinha na tumba do Tutankhamon, você pensa, meu Deus, o que tinha na tumba desses faraós maiores, sabe? O que tinha, sei lá, na tumba do Ramsés, desses outros caras, é inacreditável, cara, é fascinante você pensar, o cara devia ser uma loucura absurda, cara. É muito doido, cara. Carter. Nem tá aqui, cara, tem carruagem, cara, vocês não tem noção, mano, pesquisem aí, cara, e quem um dia vier aí pra Curitiba, vá nesse museu aí, cara. Por mais que seja um pouquinho caro aí, eu recomendo pra caramba. Morreriam de causas sobrenaturais por terem obstruído a tumba de Tutankhamon. E de fato, muitos membros da equipe que descobriram a KV-62 morreram. E tem uma múmia de verdade lá também. Alguns anos depois da descoberta. Com o caso mais notório sendo a do Lord Carnarvon, o patrocinador da expedição. Pouco tempo depois da descoberta, ele foi picado por um mosquito e se cortou acidentalmente enquanto se barbeava, em uma região próxima à picada do inseto. Isso gerou uma infecção generalizada que o matou em abril de 1923, poucos meses após a expedição no túmulo de Tutankhamon, se tornando a primeira morte atribuída à maldição. Nos anos seguintes, jornais ao redor do mundo continuaram comentando sobre a maldição, e sempre que um dos 58 membros da expedição morria, essas publicações atrelavam a morte com a maldição. Mas dessas 58 pessoas,
pessoas, apenas 8 delas morreram nos próximos 10 anos, algo que foi considerado comum. E a outra pessoa que supostamente deveria ser a mais afetada por essa maldição, o Howard Carter, que liderou a expedição, só veio a falecer mais de 10 anos depois. O que eu falei, cara? Era um verde que os caras jogavam ali pra ver se a galera acreditava, sabe? Pô, não entra aqui senão você vai ser amaldiçoado. 39, aos 65 anos de idade, aparentemente por causas naturais. E como dito antes, essa maldição não é só atrelada à tumba de Tutankhamon, também sendo levantada em outros casos onde pessoas relacionadas ao descobrimento de uma certa tumba teriam morrido pouco tempo após terem encontrado ela. Mas muitas dessas mortes ou adoecimentos têm uma explicação mais simples. Afinal, essas tumbas ficaram por milênios isoladas com um cadáver lá dentro. Exato. Logo, é bem possível que essas tumbas estejam infestadas de fungos e bactérias, que se entrarem em contato cheio de doenças, com alguma pessoa podem fazer ela... assim, né, o Lord Carnarvon, por exemplo, não entrou na tumba, né, ele foi só patrocinador, né? Pra ficar bem eu acho, doente. Posso estar errado. O último faraó do Egito. Esse título é frequentemente dado, né, ao faraó Ptolomeu XV, também conhecido como Cesarião, e foi o último faraó da última dinastia do Egito, a dinastia Ptolomaica. Cesarião era o filho mais velho de Cleópatra, sendo que, supostamente, o seu pai seria o célebre ditador romano Júlio César. Ptolomeu XV nasceu... era assim, né? Eu acho que... Eu não sabia que tinha... Sendo sincero, eu não sabia que tinha... a possibilidade de não ser... em 47 anos antes de Cristo, governando o Egito junto de sua mãe, até a morte de Cleópatra na Guerra Civil Romana, onde ela e seu amante Marco Antônio perderam para Otaviano, que posteriormente se tornou o primeiro imperador de Roma, agora se chamando Augusto. Mas isso é muito doido, né? Tipo, como o fim do Império... É que não é do Império Egípcio mais há muito tempo, né? Mas, tipo assim, o fim do Egito Antigo é o início do Império Romano, né? É muito doido isso. Capturou Alexandria em 1º de agosto do ano 30 AC, no mesmo período em que Marco Antônio e Cleópatra teriam tirado suas próprias vidas. Cesarião continuou vivo por alguns dias após a morte de sua mãe, porém, eventualmente, Augusto ordenou sua execução, que aconteceu em algum momento no final daquele mês de agosto, quando Cesarião tinha 17 anos de idade, pondo assim um fim aos governantes do Egito. No entanto, após a anexação do Egito a Roma, os imperadores romanos passaram a ter o título de faraó do Egito. E isso foi verdade. Nossa, eu não sabia dessa parte, bem interessante. Imperador Maximinus Daza, que governou Roma de 310 a 313. Ele é considerado o último líder que controlou o Egito a ser considerado um faraó pelos nativos, com esse título não passando para seus sucessores dentro do império e também por nenhum outro povo que já conquistou a região, já que na sua época esse título de faraó já começava a ser abandonado, isso devido ao processo de cristianização do Egito, que fez parte do povo abandonar muitas práticas e ritos tradicionais. Dentre esses ritos estava o título de faraó. Tanto fato, né? Tanto os cristãos como depois os muçulmanos não vão querer recuperar esse título. É uma pena, né? Seria maneiro se tivesse ainda um faraó do Egito, né? Mas hoje em dia o Egito nem é um... Samurais no Egito. Sim, isso realmente aconteceu, mas calma, samurais não estiveram no Egito Antigo. Afinal, quando o Egito Antigo ainda existia, o Japão nem tinha se formado ainda, muito menos os samurais. No entanto, existe uma fotografia tirada em 1864 que mostra um grupo de legítimos samurais que resolveram pousar para uma foto na frente da grande esfinge de Gizé. Esses 36 samurais estavam no Egito acompanhando o diplomata japonês Ikeda Nagaoki, que foi à Europa a serviço do shogunato Tokugawa, que ainda governava o Japão na época. Eles iam em direção à França e fizeram uma rápida parada no Egito. Rapaziada, isso não é bem, acho que isso não é Egito Antigo, né? Porque tem uma, se você quiser uma muito mais curiosa, é aquela que tem de Dom Pedro II, né? Tá bem dessa, igualzinha essa foto aí, só que é o Dom Pedro em vez dos samurais, né? Também outra aleatoriedade aí. Ou do Napoleão também, tem o quadro do Napoleão, mas não tem foto, né? Bora. Muito massa, né? Irado. Tô falando pra caramba, esse dia fica enorme.
28ª dinastia. Essa foi a dinastia mais curta da história do Egito, que durou apenas 6 anos e teve apenas um único faraó, Armiteus, que governou de 404 a 399 anos antes de Cristo. A dinastia anterior foi a dinastia 27ª, onde o Egito foi controlado pela primeira vez pelos persas, que conquistaram a região em 525 AC, através do rei persa Cambises II. Porém, durante o reinado do rei Dário II da Pérsia... Não dá pra negar que esses reis da Pérsia, o Xerxes do filme do 300 é zoado, né, cara? Tudo lá esquisito pra caramba. Mas esses reis da Pérsia aí, das imagens, os caras são macho mesmo, né? Pura testosterona, uma revolta mano. de egípcios que foi liderada por Armiteus, ou Armiteu, que aparentemente era descendente dos faraós da 26ª dinastia. Mesmo com um forte poder militar persa, essa revolta conseguiu expulsá-los do Egito, com Armiteu se autoproclamando faraó e fundando a 28ª dinastia, que criou um breve momento de independência para o Egito. O sucessor de Dário II no Império Aquemenida foi Artaxerxes II, que até queria recuperar o Egito, mas dado a problemas internos... Não tinha sido o Artaxerxes também? Não tinha falado que era Artaxerxes? Acho que era Artaxerxes e outro número, né? Não conseguiu marchar para o Egito, dando a possibilidade de Armiteu de se estabelecer como faraó. No entanto, como dito antes, seu reinado foi curto, com Armiteu perdendo uma guerra para o seu rival Neferites, que o executou e tomou seu trono, fundando a 29ª dinastia. Pouco se sabe sobre o seu breve governo, já que não foi encontrado nenhum monumento datado do período da sua dinastia. Ok. Caramba. Mas será que as pessoas da época usavam esses termos dinastia igual a gente usa hoje, né? Ou isso é uma convenção atual, né? De divisória, né? Zoológico da história. De acordo com achados arqueológicos encontrados em 2009 na antiga cidade de Hieracópolis, se acredita que a civilização egípcia tenha criado o primeiro zoológico da história, que existiu em torno de 3.500 anos antes de Cristo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Na cidade foi encontrado diversos sepultamentos de vários tipos de animais bem próximos uns dos outros, e a variedade de animais era bem grande, com babuínos, hipopótamos, cachorros e elefantes. Evidências foram encontradas que levam à ideia de que os governantes da região mantinham os animais em cativeiros, assim como em zoológicos modernos, com alguns dos animais, como arouques, que eram bovinos selvagens, sendo enterrados de forma muito parecida. Os pobres aurochs foram extintos, né, depois, né? Inclusive tá até no meu iceberg de animais extintos, mas não, o auroch, ele é um animal que foi extinto, mas ele é um boi normal, tá bom, gente? Na verdade, o bovino aí, ele é a domesticação do auroch, né? Com seres humanos, é a versão domesticada do auroch, junto de cerâmicas, indicando algum tipo de prática ritualística. Se acredita que alguns desses animais eram sacrificados para, segundo teorias, o governante da região ganhar algum atributo do animal sacrificado, como a sua força. Mas daí também pode ser, que ele falou coisa de sacrifício, mas daí também pode ser um acervo de um cara rico e coisas assim, né? Antigamente rolava essas coisas, eu vi mais recentemente em bagulhos de Idade Média e tal, eu vi bastante de pessoas que tinham muito dinheiro e tinham meio que uma coleção de animais, sabe? No próprio jardim, uma parada assim. Não sei se pode ser o mesmo. Atonismo. Atonismo foi um sistema de crenças, os caras são aliens, cara, pelo parece, imperador da 18ª dinastia, Akhenaton, que governou o Egito junto da sua esposa... Akhenaton, o deus é o Aton, né? Nefertiti, entre 354 a 336 anos antes de Cristo. Akhenaton... Tipo, esse cara... Nossa, olha a cara desse maluco, cara. Isso, caralho, é bizarro o rosto dos malucos, já é assustador pra caramba, né? Mas, tipo assim, cara, esse daqui foi um dos faraós que foi realmente, assim, um grande faraó do Egito. Não digo em questão de bondade, não tô falando nada disso. Foi um dos faraós mais famosos de todos, né? Como devia ser o túmulo desse cara? Como devia ser, né, cara? Devia ser uma parada muito absurda, cara. É uma pena que isso não se conservou até hoje, né? Então, é um dos faraós do Antigo Egito mais E ele é o pai do Tutankhamon, se não me engano. Conhecidos e comentados da história, ficando conhecido como um faraó que queria meio que romper com o passado. Ao início do seu governo, ele mudou a capital do Egito de Tebas, construindo a cidade de Amarna,
que ele nomeou como Akhetaton, além de também conceder igualdade de poderes para sua esposa. Mas talvez a grande mudança promovida por Akhenaton foi na religião, já que o faraó ficou marcado na história por querer abandonar todos os milhares de deuses do Egito em favor de apenas um único deus, que ele chamava de Aton, o disco do sol. Akhenaton colocou Aton como o grande deus criador, que diferente dos outros deuses egípcios, não tinha forma humana ou animal, sendo representado pela figura do sol, que dava vida e prosperidade para as pessoas. Inclusive, o nome Akhenaton foi adotado pelo faraó depois de criar esse culto, com Akhenaton significando aquele que louva Aton, ou o espírito de Aton. Antes, o faraó era Muito conhecido como né? Amenófis IV. Esse culto a Aton promovido pelo faraó gerou bastante controvérsia na sociedade Mas os deuses egípcios são muito loucos, né, cara? egípcia, onde os sacerdotes antigos aprenderam a adorar os deuses antigos desde sempre. E eles também acreditavam as boas colheitas e as vitórias militares a esse O cara é maluco de fazer isso. É que ele era o faraó, ele era o cara mais poderoso do mundo, né, ali deles. Mas, pô, tá louco, né? O cara literalmente rompeu com tudo, né? deuses, sendo que Akhenaton governou em uma época considerada bem próspera. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, Akhenaton proibiu o culto aos deuses antigos a partir de um certo momento, transicionando o atonismo de uma religião monolatria, que acredita em vários deuses, mas adora apenas um, a uma religião monoteísta, que acredita em apenas um deus, com os historiadores apontando o atonismo como um dos, se não o exemplo mais antigo de uma crença monoteísta na história. Isso é muito bizarro, é um lance da história que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Eu acho muito irado essa história. O culto a Aton foi encerrado após a morte de Akhenaton, com a religião tradicional do Egito sendo restaurada, e os templos construídos em homenagem a Aton sendo destruídos. Parece outra coisa esse com os egípcios da época tentando apagar a figura do faraó da história, com a sua existência só sendo redescoberta em escavações feitas em Amarna no século XIX. Akhenaton inclusive pode ter sido sucedido pelo próprio Tutankhamon, que possivelmente tinha algum parentesco com Akhenaton, podendo até mesmo ser seu filho. Eu tinha ouvido falar que ele era filho, né? Eu vi num vídeo do Estranha História, inclusive, que o nome do Tutankhamon era Tutankhaton, sei lá, tipo assim, o nome dele era alguma coisa Aton também, daí depois ele mudou nessa restauração pra Tutankhamon, mano. Porque Amon é outro deus, é um dos deuses daí, né? É muito louco, muito interessante. Ok. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Esse vídeo tá enorme, vamos ver quanto tempo que tá, mano. Tá com... até que não tá tanto, tá com 31 minutos. Ok, achei que eu tava falando mais do que isso. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal aí, tá bom? Que eu posso trazer outros vídeos. Deixa aí recomendações pra mim de vídeos que vocês gostariam de ver, tá? Entra no nosso server do Discord também, mano. Bora. Pô, será que essa água tá boa, mano? Egípcios na Austrália. Agora falando de realmente uma teoria maluca, temos a ideia Não lembro quando eu trouxe copo d'água pra cá. Que os egípcios foram a primeira civilização ocidental que descobriu a Austrália. Essa ideia vem principalmente por causa dos bumerangues. Os bumerangues foram desenvolvidos pelos povos nativos da Austrália, os aborígenes, com um exemplo mais antigo de um bumerangue encontrado, que é datado de 10 mil anos antes de Cristo. Mas isso é estranho, porque esses animais aqui não são animais comuns da Austrália. Sendo uma ferramenta que eles usavam principalmente para a caça. No entanto, existem indícios que o povo usava bumerangues há bem mais tempo do que isso. E os antigos egípcios desenvolveram algo que pode também ser considerado um bumerangue posteriormente. Inclusive, alguns bumerangues foram encontrados dentro da tumba de Tutankhamon. Logo, esse fato levanta a ideia de que os egípcios conseguiram de alguma forma ir O que é isso daqui? Até a Austrália e aprender a tecnologia dos bumerangues com os aborígenes, explicando... Não é impossível que essa coisa tenha vindo por que esse bumerangue pode ter vindo por rotas de comércio, coisa assim, mas que de fato um diplomata egípcio foi conversar com os aborígenes australianos, acho um pouco... que eles também desenvolveram essa ferramenta. Mas, na verdade, não é só no Egito e na Austrália que os bumerangues foram desenvolvidos, com a ferramenta tendo sido usada também por povos nativos da América do Norte e até alguns povos da Europa e da Ásia. Além da questão do... É
um formato muito simples, se você for ver. Bumerangue, existe outra coisa que liga o Egito Antigo e a Austrália, que são os glifos de Gosford, que foram encontrados nos anos 70 na região de Kariong, no estado de New South Wales, que se tratam de hieroglifos egípcios gravados em pedra, e estão presentes bem bizarro isso. Em uma área conhecida por alguns petroglifos aborígenes, que também foram encontrados lá. E esses realmente são hieroglifos egípcios, não são algo que lembram hieroglifos. Uou! Mas apesar disso, os acadêmicos que já estudaram esses glifos concordam que eles não foram de fato feitos pelos egípcios. E se trata, na verdade, de uma farsa, com os glifos podendo ter sido gravados por alguém. É igual os... Não é os sumérios, como é que é? Os... Fenícios da Pedra da Gávea do Rio, não é? Uma história dessa lá que tem uma inscrição. Não sei se é na Pedra da Gávea, é alguma pedra que tem lá no Rio de Janeiro. Lá. Próximo à data da sua descoberta, com teorias que apontam Só que lá não é falsificação, não, né? Lá eu acho que é uma formação natural, que parece que é uma inscrição fenícia, sei lá. Feitos por soldados australianos não identificados. Caraca, o cara manjava. Durante os anos 20. Mesmo com essa hipótese, há aqueles que acreditam fielmente que os glifos... Os aliens foram levados por aliens até lá e escreveram nessa pedra. De Gosford foram realmente feitos pelos egípcios em uma viagem que eles fizeram até a Austrália, há mais de 3.000 anos atrás. Faz sentido. Faz sentido, realmente. Émile Amelino. Lá no meu iceberg sobre a arqueologia e que eu já reagi, tá aqui no canal. Paleontologia, eu comentei sobre... Mas eu não me lembro, mas, sendo sincero, não tô... o rosto desse cara eu lembro, mas não lembro dessa história. Um dos pioneiros da arqueologia, o Heinrich Schliemann, que tem um legado bem controverso, dado a como ele fazia as suas escavações, destruindo parte dos sítios arqueológicos que ele explorava, além de guardar para si alguns achados que ele encontrava nessas escavações. E esse é um caso semelhante relacionado a descobertas no Egito. Émile Amelino foi um arqueólogo e egiptologista francês que inicialmente trabalhou como teólogo, se especializando na língua copta, estudando assim o cristianismo no Egito, sendo o responsável por traduzir diversos textos coptas antigos. Além disso, durante o século XIX, entre 1895 a 1898, Amelino conduziu escavações no Egito no auge do interesse europeu pela história da região, fazendo escavações na região de Abidos, onde ele encontrou artefatos que datavam da primeira dinastia egípcia e até do período pré-dinástico, encontrando nessas escavações uma pedra com o nome do quarto imperador da primeira dinastia, o Djed, que atualmente está em exposição no Museu do Louvre. No entanto, essa escavação em Abidos foi considerada bastante mal feita, com Amelino não catalogando propriamente os locais exatos onde ele encontrou os artefatos, além de ter destruído muitas estruturas para alcançar objetos mais profundos. Muitas dessas críticas aos seus métodos de escavação... Faz sentido, mas assim, né, gente? Tudo, ó o tempo que era esse negócio aqui, né, cara? Tipo assim, alguém tem que começar de alguma forma, né? Foram feitas pelo Ninguém nasce sabendo, né, cara? Que o substituiu, o inglês Flinders Petrie, que os caras não eram amadores também, né, cara? Eu tô achando que, tipo, os caras são os primeiros, não era isso? Em 1899, ficou encarregado de explorar Abidos. Ele, posteriormente, ficou conhecido por ser um dos pioneiros da metodologia sistemática para arqueologia, onde ele conseguia reconstruir sequências de acontecimentos históricos através dos seus achados. Petrie conseguiu recuperar muitos dados valiosos sobre o período pré-dinástico e a primeira dinastia, que quase foram destruídos por Amelino. Irado, hein? O cara salvou o time ainda, maravilha. A sétima dinastia do Egito, com certeza, foi uma das mais misteriosas e enigmáticas da história egípcia. Afinal, os historiadores não sabem nem mesmo se essa dinastia sequer existiu. As únicas descrições da sétima dinastia que temos vêm de escritos de um historiador bizantino do século X. Nossa, meu Deus, muito antigo. Jorge Cincelo, que se baseou em textos atualmente perdidos do século 3 e 4 de historiadores cristãos como Sexto Júlio Africano e Eusébio de Cesareia, o considerado pai da história da igreja. Sendo que porque o pai da história é o Heródoto, dois autores também usaram como base textos também perdidos de um historiador egípcio chamado Manetão,
que viveu durante o século Belo III nome. a.C. na dinastia Ptolomaica. Ou seja, as únicas fontes... Cara, isso é muito bizarro, né, cara? Por isso que, de novo que eu falei, né, cara? Por isso que a gente não pode ser muito exigente com essas pessoas da história antiga, cara. Porque olha a fonte que a gente tem desses caras da sétima dinastia. É uma fonte de um cara do século X, baseada em uma fonte do século III, que é baseada numa fonte do século III a.C., sabe? Tipo, nossa, é muito bizarro, que nós cara. temos não são da época Muito da sétima bizarro. dinastia. Na verdade, são bem posteriores. Segundo esse texto que temos de Manetão, ele descrevia a sétima dinastia como tendo 70 reis em 70 dias, Uou! evidenciando uma grande instabilidade mas me parece muito um texto lendário, né? governo do Egito na época. Já a de primeira sétima mão. dinastia teria surgido... Faz sentido isso, parece ser muito mais um termo para falar que os reis mudaram muito, tipo, muito rápido, em pouco tempo, né? Porque, pô, não tem nem... Como assim, né, cara? anos após o fim do reinado de um faraó da sexta dinastia, conhecido como Pepe II, que, segundo Manetão, teve o reinado mais longo do que qualquer faraó, reinando por 94 anos. No entanto, esse tempo de reinado é bem debatido, com historiadores, na verdade, classificando o seu reinado como tendo em torno de 62 anos, o que ainda é longo pra bastante caramba. coisa. Se coloca a sétima dinastia tá bem estranho aí, em torno dragão do ano ali de do lado 2185 a.C. E novamente, segundo Manetão, ela durou 70 dias e teve 70 reis. Porém, não temos o nome de nenhum suposto faraó da sétima dinastia e nenhuma evidência arqueológica que é datada desse período, o que faz historiadores até considerarem a sétima dinastia fictícia. Atualmente, a sétima e a oitava dinastia são consideradas uma só dinastia, mesmo que a oitava dinastia também seja bastante obscura e com poucas informações sobre ela conhecida. Mas ao contrário da sétima dinastia, nós... É muito bizarro, né? Os caras foram faraó do Egito, os caras foram super poderosos na época, e sei lá, tudo que sobrou do mano Neferkari II é essa tábua aqui, que tem um crucifixo, inclusive. Conhecemos os nomes de alguns faraós da oitava, mas as datas dos seus reinados em grande parte são desconhecidas. Os faraós da oitava dinastia governaram da cidade de Mênfis e possivelmente tinham um poder bastante limitado, não controlando de fato todo o Egito. Um dos faraós da oitava dinastia mais relevantes foi Kakari Ibi, faraó de 1270 a 1167 a.C., que é conhecido hoje por ter ordenado a construção de uma pirâmide bem pequena na região de Saqqara, que algumas partes dela conseguiram sobreviver até hoje. Ok, caramba. Aprendendo muito com o vídeo, muito irado. Uou! Ok. Bora. Nabta Playa. Nabta Playa é um sítio arqueológico que evidencia um dos assentamentos humanos mais antigos da história do Egito. Se acredita que a região de Nabta Playa, localizada próxima à fronteira moderna do Egito e do Sudão, era habitada possivelmente desde 7.500 anos antes de Cristo. O sítio é conhecido por ter um dos primeiros ciclos astronômicos de... É uma estrutura megalítica, né? Isso aí que parece, foram feitos no mundo, que possivelmente era usado para identificar o solstício parece de tipo verão, Stonehenge, que é uma né? construção bem semelhante ao Stonehenge lá do Reino Unido, evidenciando que a civilização que ali vivia tinha um profundo... Tem no Brasil até esse tipo de construção, né, cara? É muito conhecimento bizarro. em astronomia. Em Nabta Playa existem evidências de ferramentas de relógio caça, mesmo, cerâmica, né, cara? Muito e doido. criação de gado, podendo ter abrigado um povo que posteriormente desenvolveu a civilização egípcia. Mas algo que também é bastante interessante em relação a Nabta Playa é que esse assentamento existiu em uma época em que o deserto do Saara ainda era verde e úmido, tendo lagos, rios e florestas. Inclusive, o declínio de Nabta Playa aconteceu em torno de 5.000 anos antes de Cristo, época em que possivelmente a região do Saara transicionava para o deserto que conhecemos hoje.
Que doido. Muito interessante, cara. Caramba, muito interessante mesmo, cara. Irado. KV-55. KV-55 é, Caraca, como é bizarro, conhecido, uma das tumbas mais misteriosas do Antigo Egito. A tumba foi descoberta em 1907 pelo egiptologista britânico Edward Ayrton, na região conhecida como Ayrton. Vale dos Reis, local onde também se Um cara encontra egiptólogo chamado Ayrton. o túmulo de Respeito aos Tutankhamon. Ayrtons. Essa tal tumba KV-55 também é atribuída à 18ª dinastia, assim como Tutankhamon. A tumba é relativamente pequena, com cerca de 27 metros de extensão, e está situada próxima a outras tumbas reais importantes, como a KV-6 do Ramsés IX e a KV-7 do Ramsés II. O grande mistério em relação à KV-55 é em relação Caraca, é muito assustador essa máscara quebrada aí, foi né? enterrado lá, já que uma múmia não identificada foi encontrado dentro dela, que se presume ter sido uma pessoa importante. Por muito tempo, a KV-55 foi associada à rainha Ti, mãe do faraó Akhenaton. Se acreditava antes que a múmia que estava sepultada dentro do KV-55 seria de Ti, mas estudos posteriores mostraram que, na verdade, aquela múmia pertencia a um homem jovem. O real local do enterro de Ti só foi descoberto em 2010 através de um teste de DNA em uma múmia encontrada na tumba KV-55. Bizarro, né, cara? Que doideira, 2010, cara. DNA É muito louco de você pensar quantas coisas ainda podem ser descobertas do Egito, né? Muito louco, também confirmou que Ti era a avó de Tutankhamon. Diversas teorias sobre quem é essa múmia foram criadas. Inicialmente, diziam que a múmia que foi encontrada na KV-55 era o corpo de Akhenaton, dado as relações da tumba com Atonismo e Ti, e o fato dela ter sido profanada pouco tempo depois da sua construção, possivelmente para ocultar a identidade da múmia que ali estava, o que faz bastante sentido ser Akhenaton, já que os egípcios da época queriam apagá-lo da história, como visto anteriormente. Akhenaton deveria ter sido enterrado na sua tumba real, que foi encontrada na cidade de Amarna, mas o seu corpo não foi encontrado lá, o que aumentam as ligações entre Akhenaton e o corpo encontrado na KV-55. Mas aparentemente Akhenaton teria morrido mais velho do que a idade que essa múmia aparenta. Outra teoria considerada é que essa múmia é o corpo de um governante bem obscuro conhecido como Semenkaré, que é dito por ter governado o Egito brevemente após a morte de Akhenaton. Uma das poucas coisas que sabemos de Semenkaré é que ele se casou com a filha de Akhenaton, Meritaton, e ele possivelmente foi sucedido por Tutankhamon. Se levanta a possibilidade dele ser a múmia misteriosa da KV-55 porque o seu túmulo nunca foi encontrado. Contudo, a identidade dessa múmia encontrada e assim, modéstia à parte, ele não parece com a Akhenaton, né? Tipo assim, não parece nem um pouco com as estátuas dele, né? Ainda é uma incógnita. Muito doido, cara, isso é muito bizarro. De novo, cara, imagine o tanto de coisa que ainda tem a se descobrir no Egito, cara, é muito louco, canibal. Cara, isso se trata de um antigo texto religioso encontrado nas paredes. Não deve ser muito legal ficar escavando, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Da pirâmide de Unas, local onde foi enterrado o último faraó da quinta dinastia, Unas. Ele foi o primeiro faraó a ter textos de pirâmide escritos em seu túmulo. Esses tais textos de pirâmide são considerados os corpos de textos mais antigos já encontrados. Parte desse texto, que é encontrado nos corredores da pirâmide de Unas, foi posteriormente chamado de o hino canibal, já que essa seção do texto descreve de uma forma poética e simbólica o faraó Unas comendo literalmente os deuses. Nos textos, Unas caça, mata e devora os deuses para assim conseguir absorver suas habilidades e atributos para reinar no pós-vida. Tendo uma passagem... Caraca, o cara nem se achava poderoso, né? Meu Deus! O deus Shesmu até mesmo cozinhou partes de um deus no caldeirão para Unas comer. Apesar destas descrições bizarras, os estudiosos geralmente concordam que o hino canibal é apenas uma grande metáfora, não sendo considerado evidência... até porque eu acredito que o Unas de fato não se alimentou dos deuses, né? Eu posso estar errado. O canibalismo foi praticado no Egito durante o tempo de Unas. Também, eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa no Egito. Ok, muito bizarro.
Então eu acho que é isso. Irado. Essa foi nossa exploração do iceberg do Egito Antigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não Irado. se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, meu amigo, videozaço como sempre, fantástico esse vídeo do Semideus. Espero de coração que vocês tenham gostado e tenham se divertido assistindo comigo esse vídeo. Deixa as opiniões de vocês aí, eu adorei, não preciso nem dizer isso pra vocês, só pela minha cara vocês sabem que eu amei esse vídeo. E, enfim, fantástico, esse vídeo fantástico, o Egito é um lugar de estudo, o lugar de estudo mais maneiro que se tem sobre história antiga, né? Porque, por exemplo, em Roma, nesses lugares, por mais que tenha muita coisa interessante, você não vai, dificilmente você vai achar alguma coisa muito... Você não vai achar o corpo, sei lá, do Júlio César, sabe? Enterrado em algum lugar. Entende? Até porque os... Bom, Júlio César foi imperador, mas sei lá, os imperadores romanos, você não vai achar o corpo deles enterrado, até porque eles eram cremados, né, cara, por exemplo. Alguns, pelo que eu sei. Então é difícil. E o Egito tem tudo isso, né, cara? Ainda o que não pode estar debaixo das areias lá ainda, né? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.